Mas, gente, eu estou muito empolgada. A gente encerra hoje a série A Nova Aliança. E eu queria saber se teve alguém que acompanhou todas as palavras, todos os dias, né? Todos os domingos, a Nova Aliança. Para quem não teve a oportunidade de acompanhar, a gente começou essa série há umas 6 semanas atrás, por aí. E a gente começou com o Ray falando, né, sobre o que é a Nova Aliança. Depois veio o Mendes falando sobre o que mudou, da lei para a graça. Depois teve o Ray de novo falando sobre o que mudou para nós e em nós. Né? E no domingo, antes do Nova Festival, a gente teve a Cherise falando sobre o quê? Os termos, as cláusulas. A Nicole lembra, né? Ó, eu vou te poupar e não vou perguntar aqui em cima da hora, hein? Mas a Cherise falou sobre as cláusulas dessa nova aliança. E hoje, o título dessa palavra é Série A Nova Aliança, Como Vivemos. Então hoje a gente vai falar sobre quais são as características de uma pessoa que vive sobre a nova aliança. Amém? Vai ser uma parte mais prática. A gente entendeu o que mudou em nós, mas agora como que a gente vive a nova aliança? Né? E eu quero te incentivar grandemente a você assistir essas outras palavras. Está lá no nosso canal do YouTube, que se chama Nova Church Atlanta. Assista essas palavras. Eu não vou poder aqui hoje fazer, por exemplo, um resuminho, porque não dá tempo, né? Foram 4 palavras. Então, eu vou te incentivar a você assistir essas outras 4 palavras. Porém, para eu falar sobre como a gente vive na prática, estar debaixo dessa nova aliança, eu vou trazer eu fiz um quadrinho só para a gente entender rapidamente, para quem ainda não ouviu falar sobre nova aliança. Gente, infelizmente, eu mesma passei muitos e muitos anos da minha vida sem saber o que era nova aliança. Sendo que, a partir da nova aliança, tudo mudou. E como diz o slogan da nossa série, tudo mudou para sempre. Então, para quem ainda não sabe o que é a nova aliança, Deus sempre se relacionou com a gente, com o povo dele, através de alianças. E Deus fez uma agora perfeita e suficiente aliança que durará agora para sempre. Não haverá outra aliança depois dessa, que é a nova aliança que surgiu através da morte e ressurreição de Cristo. Então, quando Jesus ressuscitou, surgiu então uma nova aliança agora feita através de Jesus para com a gente. Então, eu queria passar um quadro aqui para poder a gente entender mais rapidamente aqui sobre nova aliança e a gente poder passar para essa parte de como vivemos essa nova aliança. Então, eu coloquei ali alguns aspectos, né? E aí a diferença entre a antiga aliança, que foi aquela aliança dada a Moisés, os 10 mandamentos na pedra, todo mundo já ouviu falar disso, né? E a nova aliança que foi feita a partir do sacrifício de Jesus. Então, vamos lá, só para a gente entender aqui. Um aspecto, a gente colocou o povo. A antiga aliança, a gente aprendeu lá com a palavra do Ray que ele foi feito para um povo específico, que é o povo de Israel, né? Os israelitas. E a nova aliança, todos os que creem em Jesus Cristo. Então, a nova aliança é para todos nós. Todos os que creem em Jesus fazem parte da nova aliança. Amém? A base da antiga aliança, obediência à lei de Moisés, que são lá os 613 mandamentos. E a base da nova aliança é a graça de Deus através de Jesus. Sobre um aspecto bênçãos e maldições, antiga aliança, a obediência trazia bênçãos e a desobediência trazia maldições, não é isso? E na nova aliança, nós temos perdão e bênçãos, vem através da fé em Cristo Jesus. Amém? E não por obediência ou uma lista de regras, mas porque eu creio. Amém? Sacrifícios, na antiga aliança, necessários para o perdão dos pecados. E já na nova aliança, um único e perfeito sacrifício de Jesus perdoa para sempre os nossos pecados. Sobre o Espírito Santo, na antiga aliança, não habitava no coração humano,
E a presença de Deus era limitada no tabernáculo. Na nova aliança, o Espírito Santo passou a habitar em nós, dentro de nós, transformando a nossa vida. E por último ali, o aspecto relacionamento com Deus. Na antiga aliança era mediado por sacerdotes ou por rituais. O que na nova aliança a gente tem um relacionamento direto, íntimo e contínuo com o nosso Pai através de Cristo Jesus. Então isso aqui é só para que a gente possa entender um pouquinho o que é a nova aliança e partir para a parte mais prática de como eu vivo essa aliança. E, gente, uma coisa que de cara a gente percebe aqui, através dessas diferenças, é que a nova aliança não foi simplesmente mais um acordo frio entre Deus e o homem. Dessa vez, Deus se fez carne. Dessa vez, Ele entregou o seu próprio Filho para morrer por mim e por você, para retirar a natureza pecaminosa e nos fazer pessoas completamente novas, com um novo espírito, com uma nova natureza. Então, é algo completamente diferente e é muito importante a gente ter essa consciência. Agora, a gente não vive mais pelo nosso próprio esforço, mas pelo poder de Deus em nós. Antes, as alianças diziam o que deveríamos fazer, certo? Agora, Deus vive em nós e nos capacita a viver essa nova natureza. Não é mais uma lista de regras dizendo o que nós temos que fazer, mas agora Deus nos dá um novo coração. Ele transformou tudo completamente dentro de nós. Estamos percebendo como é completamente diferente? Então, eu estava buscando no Espírito. Eu poderia falar de tantas características de alguém que vive na prática a nova aliança. Mas a gente tem um tempo limitado aqui. Então, eu pensei em 3. O Espírito Santo falou comigo sobre 3 características, né, de uma pessoa que vive sob a nova aliança. E a primeira delas, o primeiro ponto, para quem está anotando, anota aí, o primeiro ponto é: vivemos a partir de um coração transformado. Esse é o primeiro ponto. Essa é a primeira vida prática de alguém que vive sob a nova aliança. Por quê, gente? Porque na antiga aliança era sobre o exterior. Era sobre comportamentos e regras que eu cumpria exteriormente. Então, se eu cumprisse as regras, obedecesse aos mandamentos, aos olhos do povo, aos olhos dos homens, eu era justa. Independente se no meu coração estava tudo errado. Independente do meu coração estar meio que podre dentro de mim. Independente de eu estar completamente afastada de Deus, se eu cumprisse aquelas leis, eu era justa diante dos homens. Só que a nova aliança veio não para fazer algo no nosso exterior, no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Ele veio para transformar, ter uma transformação interior dentro de nós. A nova aliança não é sobre um comportamento exterior, mas sobre uma completa transformação no nosso interior. Nós passamos a viver. O que é viver, né? É agir, é pensar, é falar, conforme agora uma nova natureza que passou a fazer parte de quem nós somos. Então a nova aliança é algo que aconteceu no nosso interior. Como o rei explicou muito bem na palavra dele o que mudou para nós e em nós. Quem ouviu ele ouviu que Deus tirou de nós uma natureza pecaminosa e colocou em nós a natureza do próprio Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Olha o que diz Ezequiel. Ezequiel, para quem não sabe, era um profeta que anunciou, que profetizou sobre a nova aliança, lá no Antigo Testamento. E olha o que Ezequiel fala para a gente. 36, 26 e 27, versículos 26 e 27. Olha Deus falando através da boca do profeta Ezequiel. Ele fala assim: darei a vocês um coração novo. Porei um espírito novo em vocês. Porei o meu espírito em vocês.
e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês conseguem perceber algo aqui? De que é sobre o que Ele faz, não é mais sobre o que você vai fazer, mas é sobre o que Ele vai fazer em você. Ele fala ali, eu porei, eu os levarei, eu os darei. Então a coisa maravilhosa da nova aliança é que não é algo que eu e você fazemos, é algo que Ele fez. Ele faz no nosso interior para sempre. Não é mais sobre aparência, mas é sobre uma genuína transformação. Gente, eu estava estudando a palavra esses dias e foram 7 as vezes que Jesus fala aos fariseus de que eles eram hipócritas. Por quê? Porque eles viviam o exterior, mas dentro deles, eles estavam longe de Deus. E ele chama aqueles fariseus, para quem não sabe, os fariseus eram os maiores estudadores da palavra. Eles sabiam e conheciam muito bem a palavra de Deus. Mas a gente precisa entender que isso não é o suficiente. Isso é muito bom. Só que a lei, ou todas as antigas alianças, gente, elas eram boas. Elas eram perfeitas porque elas mostravam qual era a moral perfeita de Deus. Só que nenhuma delas tinha poder de transformar o nosso coração. E Deus sabia disso. Deus sabia que somente Jesus poderia transformar o nosso coração. Então, quando Jesus está ali falando para aqueles fariseus, Ele estava falando assim, olha, não adianta vocês saberem muito bem a palavra. Vocês precisam se permitir ser transformados por mim. E olha o que Ele diz ali. Eu peguei uma das passagens, uma dessas 7 passagens. Está ali em Mateus 23, do 25 ao 28. E olha o que Jesus fala. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês são como os sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Então Deus veio ali para mostrar para aquele povo que a lei, simplesmente o conhecimento, não tem poder para nos transformar. E que Jesus estava chegando ali com uma nova aliança. E quem se rendesse a Ele e falasse, Jesus, eu preciso de você. Eu quero essa transformação no meu interior. Jesus então transformava o interior das pessoas de uma vez por todas. Amém? Quando a pessoa, ela não quer viver sob a nova aliança, ela ainda quer continuar vivendo sob a lei, sobre os mandamentos. Ela continua utilizando do seu próprio esforço para não errar. Então presta atenção nisso. A pessoa que continua usando do seu próprio esforço para não errar, ela pode até, por exemplo, não trair fisicamente. Tem lá, né? Não adulterarás, não é uma das leis? A pessoa ela pode até, por exemplo, gente, não adulterar fisicamente. Mas muitas vezes o pensamento, tem vários pensamentos errados. Tem sentimentos que não agradam a Deus, desejos impuros, intenções erradas. E em Mateus 5, Jesus fala, agora não é mais só você trair. O que ele fala? Se você olhar com desejo, você já pecou. E o que Deus estava falando ali, gente?
Ele estava falando que a questão não era mais só cumprir a lei. Ele estava falando ali de um coração. Que ele vem para transformar o coração, as intenções do coração. Vocês estão entendendo isso? Tem alguém aqui comigo? Então, Deus nos leva a ter uma transformação genuína do nosso coração, dos nossos pensamentos. E a gente, ouvindo isso, né? Eu estava pensando sobre isso, de como Deus vem para transformar completamente a gente. Eu fiquei pensando, como que a gente ainda escuta falar que o evangelho da graça é um evangelho fácil. Quem aí já ouviu? Que o evangelho da graça é licença para pecar. Quem aí já ouviu? Aumentou. Sai bastante essa, né, Mendes? Sai bastante de que a graça é liberdade para pecar. A graça é licença para pecar. Eu fico pensando, gente, como que pode a gente aprender isso daqui que a gente está aprendendo agora e alguém falar isso? Porque a graça vai para um nível muito superior. A graça não é só você não trair a sua esposa. A graça fala de você tratar bem o seu esposo, a sua esposa. Fala de você honrá-lo, respeitá-lo, tanto em público quanto em privado. A graça, ela nos leva a um nível onde não é só sobre eu deixar de cumprir o mandamento. É sobre eu ter um coração completamente transformado, uma mente que pertence a Jesus, que tem pensamentos do alto, que tem pensamentos de honra, de dignidade, de amor. Então, como? Às vezes eu escuto ainda isso e eu fico assim, nossa, eu às vezes fico até com pena, porque a pessoa não entendeu ainda o que é graça, ela não recebeu uma revelação ainda, sabe? E às vezes eu confesso que eu fico até com uma preguiça, às vezes, de explicar isso, porque é uma questão muito de ter uma revelação, de abrir o seu coração, sabe? Não adianta, gente, o que a gente fala aqui pode entrar no ouvido e sair pelo outro se a pessoa não se abrir para uma revelação no coração dela, do que realmente é a graça de Deus. E eu trouxe uma frase que ecoou no meu coração enquanto eu estava meditando sobre isso, de que graça não é, pedi até para colocar aí para gente, graça não é desculpa para pecar, mas sim o poder de Deus para nos libertar do pecado. Vou repetir, graça não é desculpa para pecar, mas sim o poder de Deus em nós para nos libertar do pecado. O Ray sempre lê esse versículo aqui, a gente vai ler de novo, Tito 2. Olha o que a palavra de Deus diz. Pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. Essa graça, ela nos ensina a pecar. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Olha o que diz Gálatas também. Eu vou ler Gálatas 5, o versículo 13, depois do 17 ao 25. Gente, eu estou lendo aqui algumas passagens, né? Às vezes picada, mas eu queria tanto que vocês lessem depois esses capítulos que a gente está falando aqui hoje. O capítulo inteiro. Vão lá depois no YouTube, procurem esses capítulos e leiam inteiramente, porque tem tanta preciosidade aqui nesses capítulos, que às vezes eu tenho que pegar só alguns versículos para falar aqui com vocês, mas quando a gente lê tudo, o Espírito Santo revela ainda mais para o nosso coração. Paulo fala assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, que significa divisões, inveja, embriaguez, orgias
e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Só uma pausa aqui, gente, só para explicar. Eu não vou conseguir entrar aqui em detalhes sobre o que é o reino de Deus. Muitas pessoas leem essa passagem e quando leem o reino de Deus acreditam que é a salvação. Ou seja, se você errar, cometer uma dessas obras da carne, você não é salvo. E não tem nada a ver, tá, gente? Reino de Deus é uma coisa, salvação é outra. Reino de Deus, Paulo fala pra gente que é justiça, paz e alegria no Espírito. Então, quem pratica essas coisas, deixa de viver essa plenitude. A plenitude da nossa justificação, a plenitude da paz, a plenitude da alegria no Espírito. Quem quiser saber mais sobre isso, tem a palavra do Ray. Estou hoje focada em você, né, Ray? Tem a palavra do Rei, que é mortos para o pecado, vivos para Deus. Esse é o nome da palavra. Então, se você quiser saber mais profundamente sobre isso, ele explica certinho lá, tanto essa questão do pecado, quanto a questão do reino de Deus. Só para a gente esclarecer aqui. Mas o fruto, ele continua no versículo 22. Mas o fruto do Espírito ele vem com as obras da carne, e aí ele vem trazendo o que é o fruto do Espírito, o que é esse Espírito vivendo em nós. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E aí ele fala no versículo 24: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com essas suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E eu queria destacar esse versículo 24, quando ele fala: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Você percebe aqui que ele está falando de algo no passado? Ou seja, quem está em Cristo, quem crê em Jesus, toda vez que você lê na palavra quem está em Cristo, significa aquele que crê em Jesus, aquele que nasceu de novo e recebeu uma nova natureza. A sua carne já foi crucificada na cruz. Olha o que diz Romanos. Gente, eu sei que a gente está indo bem profundo, né, tudo isso daqui, mas vocês estão comigo? Está todo mundo? Amém? Romanos 6, olha o que diz a palavra. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Morremos para as obras da carne e hoje vivemos o fruto do Espírito em nós. A natureza do próprio Deus em nós é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, que são esses que a gente citou aqui em Gálatas 5, é o caráter de Cristo em nós. Amém? Então, como a nossa carne já foi crucificada em Cristo Jesus, gente, esses ensinamentos são muito importantes. Presta atenção nisso. Como a carne já foi crucificada em Cristo Jesus, não precisamos mais lutar para matar a nossa carne. Todo mundo aqui acompanhou? Nossos desejos pecaminosos, não precisamos lutar para matar nossos desejos pecaminosos com esforço próprio. Em vez disso, ele fala ali, coloca para mim o versículo 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos. É sobre crer. Então, em vez disso, em vez de buscarmos matar a nossa carne com o nosso esforço, a gente precisa crer que Jesus fez isso por nós. Nós precisamos crer que o que a palavra diz aqui é verdade. Quando eu creio nisso, eu vivo com base nessa verdade. Eu vivo com base nessa nova natureza. Olha o que diz Efésios 4, do 22 ao 24.
Quanto à antiga maneira de viver de vocês, existia uma velha natureza antes de Cristo e agora em Cristo nós temos uma nova natureza. E ele fala, quanto à antiga natureza, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. O que é esse velho homem? Era a nossa natureza pecaminosa antes de Cristo. Eram os desejos da carne, os pensamentos carnais. E ele fala que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo do quê? De pensar. Tudo começa aqui e tudo termina aqui. A gente precisa renovar o nosso modo de pensar. Quando a gente crê corretamente, o pastor Fragale falou isso aqui na Nova Festival, a gente age corretamente. A revestir-se, versículo 24. Versículo 23, a serem renovados do modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Qual é esse novo homem? É essa nova natureza, é o fruto do Espírito em nós. Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Ele está falando aqui que semelhante a Deus em justiça e santidades que vem da verdade. Que vem do meu comportamento. Que vem de uma boa ação minha. Eu estou falando que uma boa ação é ruim? Porque é isso que pega, que parece que as pessoas que não querem aceitar, receber a graça, pegam uma coisa que a gente está falando e aí desvira. E eu não estou falando que... Estou falando aqui para vocês agora que o fruto do Espírito é o que Deus tem para nós. Então eu não estou falando que boas ações sejam ruins, mas o que significa é que boas ações não são essas boas ações que vão fazer com que você se vista do novo homem. É você crer no que Jesus Cristo fez no seu interior. Gente, a gente precisa entender uma coisa. Se a gente não tiver fé no sacrifício de Jesus, no que Ele fez, não tem como a gente viver essa nova natureza. A nova aliança é sobre ter fé. É sobre crer no que Jesus fez. Então eu preciso usar a minha fé nesse momento e crer no que a palavra diz ao meu respeito. De que eu sou uma nova natureza, de que eu morri com Cristo e a minha carne foi sepultada com Ele e que agora eu vivo uma nova vida, a vida de Deus, com o fruto do Espírito habitando em mim. É a partir dessa verdade que é gerada em mim justiça e santidade. A verdade está falando da palavra. Jesus falou, santifica-os a tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então a gente crê na palavra de Deus. Olha o que diz essa palavra revestir-se ali que ele falou no grego. É enduo. Que significa entrar em uma veste. Entrar numa roupa. Significa vestir-se. E como que a gente faz isso, gente? Como que eu vou me vestir da minha nova natureza? Existe eu me despir de uma roupa e vestir uma nova roupa, a não ser que isso seja feito pela fé. Então não é algo que a gente vai fazer, é algo que a gente vai crer. Quando ele fala sobre se despir e se vestir, está falando que é algo que é feito pela fé em que Jesus fez. Está todo mundo me acompanhando? É que eu estou assistindo todo mundo muito assim, parado. Mas está todo mundo aí, né, gente? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, gente, essa é a primeira característica que eu passei aqui um pouco mais de tempo para a gente entender que a nova aliança são pessoas que vivem a partir de um coração que foi transformado por Ele. Amém? A segunda característica, para quem está anotando aí, vivemos livres do medo e da condenação. E não tem como falar sobre isso sem ler Romanos 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão de novo. Olha de novo aqui, estão em Cristo Jesus. O que significa estar em Cristo Jesus? Crer nele. Crer em Jesus. Então, se você crê em Jesus, já não há condenação sobre a tua vida. Não importa o que seja. Não importa. Já não há mais condenação.
Porque por meio de Cristo, olha o versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O primeiro ponto, então, mostra que Jesus fez uma mudança completa no meu interior, através do novo nascimento. Esse evento foi um evento único. Porém, gente, a nossa transformação é um evento contínuo. Olha o que diz Colossenses. Leiam depois esse capítulo inteiro de Colossenses 3, por favor. Eu vou colocar só o versículo 10. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento. A minha mente, a sua mente está sendo cada dia mais renovada no conhecimento do que Ele fez, de quem Ele me tornou, do que agora eu posso nele, de quem Ele realmente é, de quem eu sou nele. É disso que Paulo fala ali em Colossenses. E em Hebreus 10, 14 também. Olha o que diz. Porque por meio de um único sacrifício. Que sacrifício foi esse? De Jesus. Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então você pode olhar assim, como assim a palavra de Deus diz que Ele justificou para sempre, que Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados? Talvez você pense assim, nossa, mas está contraditório isso, porque foi para sempre ou está acontecendo? E é isso que a gente precisa entender. O para sempre foi o nosso espírito. O para sempre foi a nossa justificação, o nos tornar santos, a nossa nova natureza. Foi para sempre, isso está feito. O teu espírito é perfeito, é a imagem e semelhança de Jesus. Porém, existe um processo que a gente chama de santificação, um processo de transformação, que aí está falando da minha alma. Da minha alma que ainda lembra de como eu era. Que ainda lembra de como eu agia, como eu pensava, como eu falava antes de receber minha nova natureza. E é isso que a gente precisa agora, renovar a nossa mente na palavra. A gente fortalece o nosso espírito, renovando a nossa mente e agora dizendo para a nossa alma quem eu sou agora em Cristo. De que eu tenho e possuo o caráter de Cristo em mim. De que os meus pensamentos são os pensamentos de Cristo. E eu começo a conhecer através da palavra. A gente também não vai poder entrar aqui profundamente, mas quem quer saber mais sobre isso, livro A Sua Nova Identidade, do nosso pastor Maurício Fragali. Ali a gente vai saber quais são essas características dessa minha nova natureza. Eu preciso saber disso para andar nisso. Amém? O medo e a condenação são as maiores armas contra nós cristãos. Porque, gente, a gente pode crer em Deus, a gente pode saber que a gente é perdoado, a gente pode saber ter a revelação da graça, porém, se eu aceito qualquer tipo de medo ou condenação, eu acabo me afastando de Deus. Então, essa é a arma que o diabo mais usa contra nós que cremos, que já cremos em Cristo Jesus. Ele vai sempre tentar te culpar e te condenar por algo que você fez. E a gente não pode de jeito nenhum aceitar, porque é exatamente isso que ele quer, que a gente aceite culpa, aceite condenação, para que a gente possa, em algum momento, se afastar dele. Muitos cristãos dizem que precisam receber uma palavra de condenação, de exortação. Quem já ouviu aí? Uma palavra que exorta, né? Uma palavra que condena. Pois só dessa forma elas irão mudar. Só que isso é uma mentira do diabo, que vem para enganar o povo de Deus. Porque, gente, nunca ninguém mudou por causa de culpa, por causa de condenação, por causa de medo.
As pessoas só são transformadas verdadeiramente por causa do amor de Deus por elas. É essa bondade, é esse amor que nos transforma verdadeiramente. E isso está lá em Romanos 2,4. Ou será que você despreza as riquezas da sua, o que fala ali? Bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade, essa palavra aqui no grego significa amabilidade prática. Não reconhecendo que a amabilidade prática de Deus o leva ao arrependimento. Então é esse amor que nos leva, e esse arrependimento aqui a gente sabe que no grego significa o quê? Metanoia. E é aquele arrependimento que não é um remorso, uma culpa, um julgamento, eu preciso me sentir mal, acabou pra mim. Não é isso. Metanoia fala de uma mudança de mentalidade, de entender agora quem eu sou em Cristo. É uma mudança, esse amor dele, essa bondade gera essa mudança de mentalidade dentro de nós. Outro medo que nós também, que vivemos na Nova Aliança, fomos livres. Medo de perder a salvação. Quem aqui tem certeza absoluta que será salvo? Nenhum pingo de dúvida, levanta a mão. Gente, quem nos traz essa certeza não é a gente, não é ninguém. É Jesus e o sacrifício dele por nós. Gente, você quer ver uma pessoa infeliz? Tem uma pessoa infeliz, é a pessoa que tem medo de perder a salvação. Quer ver uma pessoa que fica se julgando o tempo todo, que fica se culpando o tempo todo, que está constantemente ansiosa? É a pessoa que tem medo de perder a salvação. E gente, deixa eu dar um recado do Espírito Santo aqui, da parte do Espírito Santo para nós. Você foi liberto completamente do medo, da culpa e da condenação. E do medo de perder a sua salvação. Em Cristo Jesus, você foi salvo de uma vez e por todas. Quando a gente vai ver pessoas que estão vivendo uma vida difícil, geralmente tem uma raiz de condenação lá no fundo, que a gente precisa, em nome de Jesus, se libertar dela. E aceitar e receber o que Jesus fez por nós na cruz. Efésios 2, 8 e 9 nos confirmam isso. Olha o que diz: pois vocês são salvos por meio da... E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não para que ninguém se glorie. Mas, gente, eu vou te falar, a religiosidade, ela cega a gente num tanto, mas num tanto, que mesmo a gente lendo isso daqui, a pessoa às vezes não se dá por convencida. Tá tão claro? Tem como escrever algo mais claro que isso? Que a nossa salvação é pela graça e não por obras? Mas talvez ainda não foi claro, eu quero trazer outro versículo. Tito 3:5. Não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não está convencido? Eu trouxe mais um. Romanos 11:6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Mas calma aí que ainda tem mais um, Gui. Eu tenho mais um para quem ainda... Para você não precisa mais, já. Gente, porque graça é favor imerecido. Então, se eu mereço, já não é graça. E se eu sou salvo pela graça, é porque eu não mereci. Então, não tem nada que eu faça ou desfaça para não merecer. Porque eu não fui conquistada por merecimento. Tampouco será perdida por merecimento.
foi conquistada pelo sangue de Jesus. Ele conquistou a salvação. Ele conquistou a sua salvação e é Ele que mantém ela até o fim. E eu vou ler esse último aqui, que está João 10, 28 e 29, onde Jesus estava falando ali das ovelhas, das pessoas que creem. Ele chama de ovelhas, são aquelas que creem em mim, que ouvem a minha voz e a reconhecem. E ele continua ali no versículo 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna. E elas, quem as ovelhas, jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. O meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. É maior do que tudo, do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. E Ele está falando aqui de você, daquele que crê em Jesus. Das ovelhas, das ovelhinhas dele. Nada, ninguém é maior do que Deus. Nada é maior do que o sacrifício de Jesus por nós. Glória a Deus por isso. E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se alguém tentar colocar dúvida no seu coração ou te tirar dessa plenitude de vida, dessa certeza, dessa vida livre e leve que a gente tem quando a gente vive debaixo da nova aliança, não permita que ninguém tire isso de você. Se você não sabe explicar, manda essa palavra para ela. Fala assim, eu não sei explicar direito, mas deixa eu te mandar aqui essa palavra. Ou então manda falar com a gente. Não, manda falar com o rei. Que se for algum maluco, não sei. Manda ele falar com o rei, ele se garante. É isso aí. Mas assim, sabe, não permitam que as pessoas tirem essa liberdade que Cristo deu a nós. Amém, church? E por último, terceira característica. Vivemos um relacionamento contínuo com o Espírito Santo. Gente, quando a gente se tornou nova natureza, a palavra fala que a gente recebeu o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito passou a ser habitação. Não precisa ser só nesse momento que você tem comunhão com Ele. Não é só nesse momento que você conhece o Espírito Santo e depois Ele desapareceu. Não. O Espírito Santo, Ele quer ter um relacionamento com a gente. E quem vive sob a nova aliança, essa é uma das maiores diferenças, esse é o maior presente, o maior e melhor presente que a gente teve. É a maior diferença que faz na nossa vida prática, na nossa vida diária, é ter o Espírito Santo em nós. Por quê? Porque a gente não está mais sozinho. A gente nunca mais estará sozinho. A gente não faz mais nada a partir do nosso esforço. Tudo a gente depende do poder dele em nós para fazer. A direção da nossa vida agora, a gente não tem que tomar todas as nossas decisões no que a gente acha que é bom. Agora a gente tem o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade, para nos direcionar, para nos ajudar em momentos difíceis, para nos consolar em momentos muito difíceis. A gente tem o Espírito Santo como nosso amigo, como nosso companheiro, como aquele que nos traz pensamentos do alto, que enche a nossa vida com as palavras de Deus, com a certeza de quem nós somos nele. E Ele quer ter esse relacionamento contínuo com a gente. Quem vive sob a nova aliança, vive um relacionamento com o Espírito Santo. E Ele está disponível para você. Só basta a gente conversar com Ele. Falar, Espírito Santo, então a Nanda falou que você habita dentro de mim. Como é que é esse negócio? Deixa eu falar aqui com você. Deixa eu te perguntar uma coisa. E Ele vai falar. Faz esse teste. Ele vai falar, Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer te direcionar para o melhor caminho possível para você. Ele quer que você experimente uma vida abundante. E sozinho, gente, a gente não consegue ir muito longe, mas com o Espírito Santo, a gente chega em lugares que a gente jamais chegaria. Olha o que diz Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gente, olha só, não tem como
a gente viver cheio do Espírito e satisfazer o desejo da carne. Quando nós somos pessoas que estamos em constante relacionamento com o Espírito Santo, em constante relacionamento com a palavra, porque Espírito Santo, Jesus, Deus são um, e eles são a palavra de Deus. Então, sempre que eu estou cheia do Espírito, naturalmente, ele fala de modo nenhum, ou seja, é algo natural. É algo que flui de nós. A gente vai fluir o fruto do Espírito ao invés de fluir em desejos da carne. Vou repetir isso. Estou sentindo de repetir isso. E desejo da carne não é só... Às vezes a gente vai direto para uns pecados aí que a gente coloca na nossa cabeça, mas desejo da carne às vezes é entrar em ansiedade. Às vezes o desejo da carne é pensar coisas que Deus não disse a seu respeito. Às vezes o desejo da carne é eu querer decidir a minha vida por mim mesma. É viver carnalmente. É viver apenas com o impulso da minha alma, com o impulso do que eu desejo na minha alma. Mas viver no Espírito é seguir uma direção dele, é viver com base nos pensamentos dele. É receber a paz que excede todo entendimento. É viver uma vida cheia do pensamento de Cristo em nós. Ele é quem nos ajuda a termos relacionamentos saudáveis. Se em algum momento a gente acabar vacilando, porque isso vai acontecer, a nossa perfeição será conquistada quando a gente estiver com o nosso Pai. Até lá a gente está nesse processo de transformação. E no meio desse processo, a gente acaba errando. Mas quando a gente erra, o Espírito Santo não vem para acusar a gente. O Espírito Santo vem para nos lembrar quem você é nele. Que você não é mais essa pessoa que pensava assim, agia assim. Mas agora deixa eu te mostrar quem você é. Você é uma pessoa amável, cheia do Espírito, que tem pensamentos de paz, de amor, de esperança. E é por isso que a gente não anda sob condenação. A gente anda na certeza de quem nós somos. O Espírito Santo não vem para te acusar em nenhum momento. Ele vem para te lembrar quem você é em Cristo. Ele nos ajuda com relacionamentos com a nossa família, no nosso casamento, com os nossos filhos. O Espírito Santo nos ajuda a lidar com pessoas difíceis. O Espírito Santo é quem nos capacita a perdoar. O Espírito Santo é quem nos capacita a liberar perdão. Porque Ele quer que a gente viva uma vida abundante. Ele só tem pensamentos bons ao seu respeito. Ele só quer o melhor para você. E quanto mais você dá espaço para o Espírito Santo agir na sua vida, conduzir a sua vida, mais você experimentará no seu interior uma vida leve, uma vida abençoada, porque é uma obra dele no seu interior. O Espírito Santo nos capacita a amar incondicionalmente, a tirar o foco de nós mesmos e nos levar a pensar o que eu posso fazer para abençoar alguém. Isso também é uma característica de quem tem um relacionamento com o Espírito Santo. Pensamentos às vezes como essa pessoa precisa mudar, ou eu gostaria que essa pessoa agisse assim, ou assado, se transformam em sou eu quem preciso mudar. Espírito Santo, enche a minha mente, meu coração com o Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo está disposto a amar, a servir e suprir aquilo que o outro precisa. Essa é uma característica de quem tem um relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem não só satisfazer ou realizar a obra em você. Ele vem satisfazer e realizar a obra no outro. Porque esse é o Espírito de Cristo. Cristo abriu mão da sua glória por mim e por você. Isso é cristianismo. Então essas foram algumas características, gente,
de quem vive sob a nova aliança. Temos um coração, vivemos a partir de um coração transformado, vivemos livres do medo e da condenação e vivemos um relacionamento contínuo com o Espírito Santo de Deus. Deus tem isso para nós. E eu queria finalizar mesmo essa palavra lendo. Eu queria que você colocasse de pé, que eu queria ainda mais atenção. Às vezes a gente de pé, a gente presta mais atenção, a gente ouve melhor. Será que é comprovado isso? Não sei, mas a gente vai fazer um teste hoje. Eu falei pra vocês que eu tinha vontade de colocar muitos capítulos, né? Dessa vez aqui eu quase coloquei um capítulo inteiro. Mas são só 15 versículos. Não é nada, não é um capítulo, não é o Salmo 119, fiquem tranquilos. Mas eu queria muito que a gente lesse junto, para finalizar essa série com essa passagem aqui, que está em 2 Coríntios, no capítulo 3. Eu vou começar no versículo 3 que diz: sem dúvida, se você puder prestar atenção, vai ser bênção para você. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio. Escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. E gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Estamos certos disso tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. A nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. O antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte. Embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés por causa da glória que brilhava em seu rosto. Ainda que esse brilho já estivesse desvanecendo, ou seja, desaparecendo. Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema que se baseia na obra do Espírito em nós? Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema, que nos torna justos diante de Deus. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Portanto, se o antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo que permanece para sempre. Uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança, podemos falar com grande coragem. Não somos como Moisés, que cobria o rosto com o véu para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse desaparecendo. Mas a mente do povo estava endurecida e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente e esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Você pode dar uma salva de palmas essa palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Jesus! Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito. Tudo se fez novo e para sempre.
Como a gente cantou aqui, tudo que era de mal, você transformou em bem. Será que você poderia só um momentinho agradecer a Jesus por isso? Agradecer pela obra perfeita e maravilhosa. Uma obra de amor. Uma obra de bondade, de misericórdia. Uma obra baseada no amor incondicional de Deus por você. Aonde Ele fez tudo. Aonde Ele fez tudo. Perfeitamente e para sempre. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por essa obra perfeita e consumada na cruz, que nos transforma cada dia mais a sua imagem e semelhança, Jesus. Nós te agradecemos, nós seremos eternamente gratos. Obrigada pela nossa salvação, Pai. Obrigada pela certeza da nossa salvação, Jesus. Ela está segura em Ti. Obrigada porque você é a base da nossa vida. E você, como base, nada pode nos abalar. Nada pode nos tirar desse lugar que é estar em Cristo Jesus. Que é sermos quem Ele diz que nós somos, Pai. Obrigada, Jesus.